A humanidade está enfrentando uma terrível ameaça que está se espalhando rapidamente pelo mundo, afetando principalmente os mais vulneráveis. Não, nós não estamos falando de uma nova variante de vírus, mas sim de uma droga sintética muito pesada que está se tornando cada vez mais popular entre os jovens, também entre presidiários e pessoas em situação de rua. Conhecida como maconha sintética ou spice, essa droga ela é feita em laboratórios clandestinos usando ali produtos químicos com solventes e seus efeitos são muito piores, são muito mais potentes do que a maconha natural. Como diz uma antiga música do 509E, o barato é louco, bem pior do que o crack. Com mais de 300 tipos diferentes, essa droga, que é muito barata e de fácil acesso, está se tornando uma verdadeira pandemia global. Já chegou no Brasil e está causando dependência e morte em vários lugares. A verdade é que se não agirmos agora, nós podemos enfrentar uma crise de saúde pública sem precedentes. Teorias da conspiração dizem que essa droga foi criada por um próprio demônio, como se um demônio tivesse ido lá, passado a receita da droga para os caras do laboratório e os caras começaram a fazer. A outra teoria da conspiração que dizem que os senhores do mundo estão fazendo um teste beta com essa droga para proporcionar depois o que chamaríamos de apocalipse zumbi. Tem a ver, inclusive, com aquela teoria da conspiração sobre redução populacional. De uma forma ou de outra, se isso for verdade, o apocalipse zumbi pode estar começando aqui e agora. Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais atendendo a pedidos. Vamos falar sobre a K9 e vi os vídeos, eu fiquei assustado, fiquei assim chocado e eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, mas talvez não tenham a noção do perigo que é isso, tá? Vamos falar aqui sobre os fatos, o que se sabe, o que se é confirmado sobre essa droga, as teorias da conspiração, ou seja, nada comprovado, só teoria da conspiração e especulação, e vou dar a minha opinião no final do vídeo, tá? Lembrando que aqui no canal a gente sempre separa fato, opinião e teoria da conspiração, ok? Bom, existem mais de 300 tipos dessa nova droga, que é conhecida como maconha sintética ou spice, e tem as suas variações mais populares ali, que são as chamadas K2, K4 e K9. Todas essas drogas, elas são produzidas em laboratórios clandestinos, utilizando solventes e produtos químicos pesados para poder imitar os efeitos da maconha, porém com uma potência extremamente maior do que a cannabis natural. Bom, Rutan, e qual é a diferença dessas três aí, da K2, da K4 e da K9? A verdade é que elas fazem estrago do mesmo jeito, mas vamos separar um pouquinho sobre o que se sabe, e as diferenças que existem entre elas. O K2, que ficou conhecido como Spice, foi a primeira versão da droga que começou a ser vendida no mundo no início de 2004, principalmente na forma de erva, que era vendida bem parecida ali com a maconha e tal, ou então de forma líquida, que era usada ali para poder borrifar em um papel ou algo do tipo. E aí depois surgiram a K4 e a K9, que foram vendidas na forma ali de selinho, que bota ali debaixo da língua, bem parecido com essas drogas que a rapaziada costuma usar aí nessas festas rave. O efeito dura menos tempo do que o da maconha, e o pico é alcançado em apenas 5 minutos, o que aumenta significativamente o risco e a dependência. Essa maconha sintética foi criada para poder ser o que é chamado de legal high, ou seja, barato e legalizado, e inicialmente não era considerada uma substância psicoativa proibida em todo o mundo. Aqui no Brasil é bem difícil determinar quando a maconha sintética chegou, mas ela é facilmente modificada em laboratório, o que acaba dificultando a sua identificação. No entanto, notícias de apreensões da droga em presídios datam desde 2018, com um aumento significativo aí nos últimos 3 anos, principalmente na época da pandemia. Em outros países, pesquisadores relatam que essa droga teria surgido bem antes de 1964. Há também um relatório dizendo que em 1988 ela foi sintetizada e teve uma variação chamada HU210, e no ano de 1995 teve uma outra variação chamada JWH018. O K2, ou Spice, como eu falei, passou a ser vendido pela internet no ano de 2004 e acabou se popularizando no mundo. Somente em 2008 que as autoridades conseguiram identificar a substância sintética presente ali no K2. E aí decidiram proibir. Mas vamos focar aqui na K9, que se tornou a mais popular, tá? Essa droga sintética K9, ela tá preocupando bastante as autoridades e entidades de saúde pública aqui no Brasil, devido à sua popularização e aos efeitos nocivos que ela pode causar ao corpo humano.
ano, e os vídeos estão espalhados aí pela internet de pessoas andando igual os mortos-vivos de The Walking Dead. Ela é conhecida aqui no Brasil como super maconha e pode causar o famoso efeito zumbi ou o efeito que foi apelidado de piripaque do Chaves. Dá vontade de rir a princípio porque você lembra do Chaves, mas é muito sério isso, né? Porque a pessoa fica parecendo um zumbi ou fica de um jeito que lembra aquele piripaque do seriado Chaves, né? E segundo os especialistas, o K9 é extremamente mais potente do que a cannabis comum, embora tenha o mesmo efeito, o mesmo composto alucinógeno. No entanto, ela potencializa de uma forma estarrecedora. A droga, ela pode causar efeitos que vão desde o relaxamento até pensamentos suicidas, né? Também tem sintomas ali de psicose, pensamento delirante, a pessoa fica completamente longe da realidade, ansiedade extrema, convulsão, paranoia, alucinações. Pode causar também infarto, aumento de pressão, morte súbita. Olha, é um negócio do cão mesmo. A K9, ela tem se tornado uma droga cada vez mais consumida na região da Cracolândia, São Paulo, né, chamando a atenção muito mais do que o tráfico do crack. A droga, ela atrai jovens e adolescentes por conta do cheiro de morango ou então de melancia e do seu aspecto muito similar à maconha. Além desses efeitos psicoativos, a K9 pode ser viciante e usuários regulares que tentam parar com essa droga podem apresentar sintomas extremamente fortes, né, como dores de cabeça, ansiedade, depressão e irritabilidade. Outro risco atrelado ao uso da K9 é a overdose, que com apenas um único uso, ou seja, no primeiro tapa na pantera que você der, você pode ir para baixo da terra. E sobre as teorias da conspiração? Bom, o que não faltam são teorias da conspiração sobre isso, né? Se fala muito sobre apocalipse zumbi, sobre redução populacional e que tudo isso faz parte de um plano dos senhores do mundo. Bom, de uma forma ou de outra, sendo teoria da conspiração ou não, se isso se espalha, nós teremos uma redução drástica de jovens porque a droga, ela consegue ser muito pior do que o crack e a cocaína juntos. E sobre a questão de teste beta para transformar as pessoas em zumbis, vamos dizer assim, bom, faria até um certo sentido se não fosse droga, porque se o intuito de senhores do mundo fosse transformar a maioria das pessoas do planeta em zumbis, né, eles usariam outra coisa, não uma droga que é vendida clandestinamente. Bom, pelo menos para a teoria da conspiração fazer sentido é preciso pensar dessa forma. E a história do demônio que deu lá a receita para que a pessoa criasse essa porcaria em laboratório. Bom, pessoal, venhamos e convenhamos. O demônio não precisa fazer nada para que a humanidade se autodestrua. O demônio, né, as entidades espirituais da maldade, é que eu tô falando para quem crê, ninguém é obrigado a acreditar, mas dando uma opinião aqui baseada na fé e na crença na espiritualidade, as energias ruins, os demônios, ou seja lá o que você queira chamar, não precisam fazer uma intervenção tão direta assim para poder levar o ser humano à autodestruição. Basta pequenos estímulos. Então é o ser humano que tem maldade mesmo no coração, que tem coragem de ir para laboratório e fazer uma droga tão pesada que deixa as pessoas nesse estado que vocês viram aí. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: desde quando inventaram o diabo, o ser humano não tem mais culpa de nada. A verdade é que nós temos o poder de escolha. Nós é que decidimos entre praticar o mal ou o bem, por mais tentador que o mal seja. Se o mal é tentador para nós, é porque nós temos tendência a gostar do mal. Mas em aspectos espirituais, né, em várias religiões, na crença judaico-cristã, evangélica, católica e afins, né, protestante e tal, acredita-se que há demônios que se alimentam dessa energia negativa, né, e outras vertentes religiosas, kardecismo e tal, que chamam de espíritos obsessores, algo do tipo, também se alimentam desse tipo de comportamento, se alimentam da energia ruim que acaba sendo inalada, né, sendo distribuída com esse tipo de comportamento, que está sugando a vida da nossa juventude. E agora um recado todo especial para você, que está no mundo das drogas, ou que de repente é uma vítima do K9. Eu quero dizer que você é muito especial. Todo mundo fala isso, não, mas eu tô falando isso para você de maneira sincera, cara. Você é muito especial para Deus. Ah, mas minha família me rejeita. Acredite, tem pelo menos uma pessoa no mundo que vai te achar alguém muito especial. Talvez você nem tenha conhecido essa pessoa ainda. Então tá na hora de você pensar em se cuidar. Se libertar não é fácil. Por mais dependente que você esteja, a decisão continua sendo sua. Não deixe que alguém lucre com sua desgraça. Não deixe que espíritos da maldade, energias negativas, se alimentem com a sua destruição. Façam minhas as palavras de Jesus. Levante-se e ande. Enfim, meus amigos, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa situação aí nos comentários. Reforço o convite para você se inscrever, ativar o sininho e eu espero vocês no próximo encontro.